Bom, eu sou o Rogério, eu sou designer, já me formei em 93, desde então eu venho fazendo diversas coisas, de tudo um pouco, galera. Vocês podem imaginar, desde cenário até, sei lá, até modelagem 3D, ilustração, para livro didático, para revista, para dou aula aqui, né, nos cursos, enfim. Já dei aula no Senac também, já fui vitrinista, já fiz o diabo já. Então, vamos lá. E o grande barato é exatamente esse, né? E é legal isso. Eu sempre digo assim, que as pessoas, elas, claro, elas podem até se especializar em alguma coisa, né? Mas nunca, o grande barato é nunca deixem, né, nunca fiquem polidos naquilo, né? Sempre busquem assim, novos horizontes, que é sempre muito bom saber várias coisas e aí, a partir daí, de repente vocês podem juntar a área branca à preta, né? Olha, eu trabalho aqui na área branca, eu gostaria, né, ou estou vendo a área preta, e de repente você consegue criar o cinza aí, né? Você consegue criar a ponte entre duas áreas, isso é muito interessante, né? E muitas empresas procuram isso hoje, tá? Vamos lá, vamos começar. Bom, não existe maneira da gente começar a falar a respeito de arte conceitual se a gente entender o conceito de conceito, tá? E o que é conceito, né? Pela Wikipedia, o que eu pude perceber aqui? Do latim, conceptus, né, que é do verbo concipere, que significa conter completamente, formar dentro de si. Então é algo que a gente consegue circundar, né, ou melhor, levar, circundar tudo aquilo, abraçar aquilo conosco, né, com a nossa própria existência, tá? É aquilo que a mente concebe ou entende, uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de uma realidade. Até aí o negócio fica meio que pairando no ar, né? Porque é muito difícil, né? Assim como é muito difícil a gente dizer e afirmar o que é arte, né? Responder a essa pergunta, o que é Deus, né? São perguntas assim muito difíceis de serem respondidas, né? O que é conceito também é muito difícil. Né? Mas continuando, olha, pode ser também definido como uma unidade semântica, um símbolo mental. Opa, agora já está começando, agora eu consigo colocar o pé no chão. Um símbolo mental ou uma unidade de conhecimento. Tá. O conceito corresponde geralmente a uma representação numa linguagem. Agora já está a definição já está começando a vir para mim. Uma linguagem ou simbologia. O termo é usado em muitas áreas, na matemática, filosofia, blá blá blá. Conceitos são portadores de significado. Então, assim, para entender conceito, eu tenho que entender o que é significado, tá? E para entender significado, a gente usa uma ciência chamada semiótica, ou semiologia, tá? E o que é a semiologia, ou a semiótica? É a ótica dos sinais, ciência geral dos signos e da semiose, que estuda todos os fenômenos culturais como se fossem sistemas sígnios, isso é, sistemas de significação. Então, na verdade, a semiótica é uma ciência que estuda os símbolos e os signos, né? E o que é símbolo ou signo? É tudo aquilo que significa algo para alguém. E para entender melhor isso tudo, eu preparei aqui um exercício para a gente ver. O que é que vocês estão vendo aí? Hã? Que mais? Que mais? Me contem essa história. Tem uma história. Está implícita aí dentro. Um casal se encontra. Como? Um casal se encontra. Ó, as pegadas elas estão indo para cá. Eles estavam sentados na beira da praia e saíram. Essa é a sua história. É a mesma sua?
É a mesma sua? É a mesma sua? Sua? Opa, então o significado também pode ser subjetivo. Depende. Numa situação dessa, sim. Né? Eu não tenho símbolos ou signos, tá? Para decodificar melhor essa imagem. Mas com os símbolos e signos que eu tenho nessa imagem, eu consigo traçar uma historinha, um roteiro, tá? E com esse cara aí? Se aquelas pegadas fossem essas, e um mundo completamente de figura, certo? Eu já consigo montar diversas outras histórias, não é mesmo? E essa outra pegada? Todo mundo conhece essa história, né? Muito embora eu acho que ela seja mentirosa, mas todo mundo conhece. Tá? Beleza? Conseguiram entender então o que é significado? E significante, ou melhor, símbolo e signo? Né? E com eles dois, a significação da palavra significado, né? E a partir do significado dá para a gente entender a semiologia, certo? E, e a partir da semiologia a gente consegue entender conceito. Ficou claro isso? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá. A partir do conceito, né, a gente tem aí a arte conceitual, e dentro de arte conceitual eu tenho duas possibilidades, pelo menos para nós agora. Tá? Primeiro a gente precisa entender o que é arte conceitual de verdade, né, dentro do ramo artístico, das ciências. Quer dizer, na verdade a arte não é exatamente uma ciência, mas dentro das disciplinas do ser humano, tá? E aí a gente tem o quê? A arte conceitual é aquela que considera a ideia, o conceito por trás de uma obra artística como sendo superior ao próprio resultado final, sendo que esse pode até ser dispensável. Na verdade, assim, para o artista conceitual, tá? O significado é a parte mais interessante da arte conceitual, porque é através do significado que ele vai criar um novo conceito, ou repassar um novo conceito, enfim, tá? Isso é a arte conceitual de verdade, pura, tá? Tanto é que, ó, o resultado final, né, pode, assim, na verdade, para ele tanto faz o resultado final. Se ele conseguiu passar o conceito dele, maravilha, tá? Como você vê aí, ó, a gente tem o quê? Um rolo de papel de embrulho, um carrinho de mão, dois negócios de água ali, sei lá, enfim, é uma arte, é uma obra de arte conceitual. Tá? Ele simplesmente, ó, se eu disser que isso daqui é arte conceitual, beleza, eu estou dizendo que conceito que eu passei, aí eu tenho que desenvolver o conceito. Tá? E o que mais interessa para nós, de fato, é essa subdivisão aí da arte, vamos chamar assim, da arte conceitual, né? Que, na verdade, eu cheguei aqui nesse aglomerado de palavras para poder explicar melhor. São ilustrações conceituais feitas dentro da etapa criativa da obra, filme ou game. Na verdade, a gente tem diversas outras possibilidades em concept art, tá? Não só em filme ou game, mas eu tenho na publicidade, eu tenho na arquitetura, eu tenho, enfim, tá no design e tudo mais. Depois a gente vai ver isso daí. Servem para retratar o que é criado pelo roteiro de forma imagética. É imagem, tá? Mais ou menos como os esboços do que serão os personagens, figurinos, cenários, objetos quaisquer, e dentro da CA, concept art, né, arte conceitual, podemos também passar o clima do filme. Quer dizer, eu não necessariamente preciso desenhar o personagem, ou não necessariamente eu preciso desenhar o cenário onde esse personagem vai atuar. Eu, de repente, posso desenhar um objeto, né, e aquele objeto vai ser um conceito dentro da minha estrutura total, dentro do meu universo ali, tá? Bom, conhecendo o alvo do conceito, tá?
claro, não adianta eu querer criar uma obra, né, usando arte conceitual, se eu não tiver um alvo, um porquê do negócio, né, um objetivo desse conceito. Tá? Então vamos lá. Antes, né, da gente precisar, ou melhor, antes da gente começar a criar, botar a mão na massa, ou desenhar, ou esculpir, ou seja lá o que for, antes da gente começar a fazer isso, o que a gente tem que fazer? Um exercício cerebral. Tá? E esse exercício cerebral, antes de mais nada, a gente tem que saber como o que a gente vai fazer, né? Receber o briefing, né? O briefing é um conglomerado de ideias para que a gente consiga desenvolver algo a princípio, tá? Para o cliente, ou enfim, cliente aí não cliente necessariamente comercial, tá? Pode ser todo tipo de cliente, né? Dentro da escola, por exemplo, o pessoal do atendimento tem como cliente sei lá, o pessoal da administração, porque o pessoal da administração tem que pagar os salários do pessoal do atendimento, por exemplo. São clientes, tá bom? Beleza. Então, para começar, galera, a gente tem que entender, ó, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que pensar semiologicamente, pensar nos signos e símbolos que a gente vai querer passar adiante na arte conceitual. Primeiro passo, tá? Segundo passo, a gente tem que interpretar o material que a gente tem. E conseguindo interpretar bem esse material, que foi aquela mesma coisa que a gente fez com o negócio das pegadas lá na praia. Tá? Se a gente conseguir interpretar legal isso daí, a gente consegue desenvolver algo interessante. Por exemplo, aqui, olha só o que a gente tem. Aqui um outro exercíciozinho, só que já respondido. Tá? O rei Fergus é um guerreiro herói que usa uma majestosa capa de pele de urso, carrega uma formidável espada e tem uma protuberante perna de pau, resultado de seu célebre embate com o demoníaco urso morto. Comecem a imaginar quem é esse cara. Tá? A vingança contra a besta que levou sua perna transformou Fergus em um feroz e decidido caçador de ursos, o que fica evidente em seu lar, repleto de troféus de todos os tamanhos. Aí eu já começo a pensar como é que é a casa do cara, também. Protetor de seu reino e de sua família e nutrindo um inesgotável amor por sua esposa, a rainha Elinor, Fergus tem um coração tão grande quanto as travessuras de seus filhos trigêmeos. Agora já começo a imaginar como são as pessoas que estão perto desse cara. Mas seu orgulho pela primogênita Mérida, que herdou dele a paixão pelo arco e flecha, é difícil de ser superado. Vocês começaram a imaginar quem seria esse rei Fergus já? Já posicionaram ele dentro? Vocês conhecem o rei Fergus já não? Ainda não. Conhecem, né? Tá, tudo bem, mas quem não conhece aqui? A maioria não conhece, né? Beleza. Então, a partir daí, o que a gente faz? Então, agora eu já tenho uma noção, né? O texto me deu uma noção de quem é esse cara. Tá? Agora eu preciso ir atrás de algumas características visuais, né? Para que isso daí me sirva como apoio, né? Como inspiração para desenvolver o meu personagem final. Beleza? Maravilha. Então olha lá, o que eu peguei, o que eu captei aqui? Fui buscar rei nórdico, porque foi o que ele me pareceu. Ele luta com ursos. O urso eu vou ter, né, na Europa, na parte norte da Europa, na parte norte dos Estados Unidos, no Canadá. Então, quer dizer, parte norte. E aí me deu ideia de ser Europa mesmo, enfim. E aí eu já do norte da Europa já pensei nos nórdicos, um rei nórdico, um viking, enfim. Então, eu fui pegar alguns conceitos ali para que me servissem para montar esse personagem. Tá? E aí que cheguei lá na perna de pau, num tipo de perna de pau, num camarada sentado no trono e tal, enfim, até um Beowulf aí, que é uma lenda nórdica, né? Maravilha. E atenção,
tá lá o Rei Fergus, que é do próximo filme da Disney, ele deve estar lançando logo mais, né? Mês de julho. Em breve, né? Mês de julho lança. Junho? Julho. Julho? Então, tá aí, esse é o cara. Tá? Quem não conhecia o cara, é parecido com o que vocês imaginaram? Mais ou menos? Então, olha só, montar um conceito, galera, tá? E não é parecido por quê? Tá? Porque assim, montar um conceito tem muito a ver com tudo que a gente já viu na vida também. Com toda a carga de informação que a gente conseguiu guardar dentro de nós. Entendeu? Isso daí é uma outra dica que eu dou para vocês. Se vocês quiserem se aventurar por isso, né, por esse caminho e tal, leiam, vejam, olhem, cheirem, toquem, enfim, tudo isso faz parte tudo isso vai ajudar a nossa memória, tanto visual, auditiva, olfativa, tátil, enfim, tudo isso fica nos nossos arquivos, né, no cérebro e tal, e a gente pode utilizar isso daí para poder desenvolver as mais variadas coisas, né? Mas por que uma ideia, ou melhor, uma lembrança tátil pode me ajudar, por exemplo, a fazer sei lá, ou trabalhar num personagem? Ora, né? Só de olhar esse tecido aqui, você já não sente o tecido? Não é mesmo? Você consegue sentir o cheiro dele? Sei lá, eu sinto o cheiro dele como pano velho, assim, só que muito de longe, porque está num lugar frio. Né? E o cheiro ele fica mais, ele não se dissipa tanto, né? Ele fica mais contido no frio. Enfim, então todas essas memórias são importantes. Isso que eu gostaria que vocês guardassem dentro de vocês para que mais para frente um dia, quando vocês forem usar, né, a arte conceitual. Pergunta? Alguém? Não? Ninguém? Bom, então, antes de prosseguir, antes da gente falar, a gente vai fazer um exercício. Todo mundo já desenhou aqui, né? Na vida. Quem nunca desenhou? Quem não desenha e nem quer saber de desenhar? Quem gostaria de brincar de desenhar? Um pouquinho só, vai. Tá? Preciso de 2 pessoas. Quer? Então tá, eu quero um aqui na mesa, ó. Um de vocês aqui na mesa. E vocês vão ver como é engraçado esse exercício de... Eu preciso de um lápis, de mais um lápis. Bom, alguém se importa em desenhar na caneta? Essa terceira pessoa vai desenhar na caneta. Quem quer desenhar? Tá funcionando a caneta aí? Beleza. E agora não tem o canetão. Bom, tudo bem. Eu vou dar a descrição, eu vou descrever o personagem que eu estou pensando. Quando eu era pequeno, eu devia ter vou contar uma historinha para vocês, tá? Eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos e tal. E aí ia com meu pai sempre, meu pai, minha mãe, minha irmã e tal, a gente ia de carro até uma pizzaria que tinha lá no Tatuapé, sempre todo sábado de noite. E aí ele parava o carro, naquela época podia parar o carro, a gente ficava esperando no carro sem problema nenhum e tal. Isso lá na década de 70. E aí ele descia, ia pegar a pizza, e a gente ficava lá, com minha mãe, conversando e tudo mais. Até que uma vez passou um cidadão do outro lado da rua, e achei engraçado, aquilo não sai da minha cabeça mais. Minha mãe chamou aquele cara de Zé Bigorna. O sujeito, prestem atenção agora, o sujeito, ele era bem magro.
Ele era bem magro, andava meio corcunda assim e tal. Era narigudo. Tá? Ele era narigudo. E ele não era um cara bêbado, mas ele parecia um cara que gostava de frequentar boteco. Ele estava com gorro. Naquela época era difícil alguém que usasse gorrinho, né? O gorrinho tipo corintiano, assim, né? Era muito difícil. Mas o cara usava um gorrinho e ele tinha um bigode bem escovão, assim. Bem escovão. E uma sobrancelha também grossa e o cabelo mais ou menos comprido, grisalho até aqui, até o ombro. Né? O cara andava, estava um dia meio frio, ele estava meio coberto, eu não lembro agora exatamente qual era a roupa dele, né? Mas ele andava de mão no bolso e tal, e ia andando rapidinho assim. Né? E agora eu gostaria, depois dessa, né, dessa descrição aí do Zé Bigorna, eu gostaria que vocês desenvolvessem alguma coisa nesse sentido. Então, ó, o que eu tenho aqui? O cara é magro, narigudo, touca, bigode, escova, estava um dia frio, cabelo liso, grisalho. Para que vocês não durmam. Vocês querem os outros, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem falar? Vocês querem inventar uma historinha a respeito do Zé Bigorna? Então, por favor, quem quiser inventar, é ótimo isso, é um exercício, galera. Eu já contei a minha história a respeito dele. Quem que pode levar essa história adiante? Isso tudo faz parte do conceito, tá? Beleza aí, pessoal? Viu? Viu? Tô louco, meu? Que isso? Tá, ó. Vamos lá, galera. Como, tá? Lembra do subjetivo que eu falei, tá? Se bem que eu tenho muitas características, então ficava... Aliás, eu meio que direcionei, né, a criação. Ninguém nunca nem viu o Zé Bigorna na vida, só eu vi. Né? Assim, chegaram a resultados assim bastante próximos. Né? Ó, a gente tem esse daqui. Tá, esse é um dos Zé Bigornas. Aí a gente tem um outro Zé Bigorna aqui. Ok? Não viu? E a gente tem um terceiro Zé Bigorna. Beleza? Então, eu quero que vocês percebam como esse exercício, o que é, tá? O que é? É que, na verdade, assim, dentro do mesmo tema, né, com todos aqueles pontos ali que foram passados num briefing inicial, tá? A gente conseguiu chegar a resultados muito próximos, tá? Uns com um tipo de desenho, outros com outro tipo de desenho, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a descrição gráfica aqui, tá? Maravilha, então? Beleza? Se eu tivesse dado menos dicas para o Zé Bigorna, talvez isso, né? Talvez os desenhos tivessem ficado, ou melhor, os conceitos tivessem ficado mais distantes uns dos outros. Tá? Maravilha. Voltando lá, né? O que a gente tem? Desenvolvendo a ideia aqui do nosso conceito, da nossa arte conceitual. Né? Então a gente tem duas maneiras de representação, a princípio, tá? Para o nosso caso aqui, tá? Que é filme e game. A gente tem
a representação bidimensional e a representação tridimensional. A bidimensional, claro, gente, através de pintura, de desenho, enfim, colagem e tal. E a tridimensional, através de 3D, tá? Escultura ou 3D digital, né? Enfim, diversas outras maneiras aí. Tesselagem, por exemplo, é uma maneira também de representação tridimensional. Tá? Você tem o entrelaçamento dos fios e tal. Bom, e dentro dessas representações, né, nós temos, na verdade assim, tem até mais, mas eu dividi em 3. Eu tenho 3 tipos de técnicas aqui, né, que são as técnicas visuais, desenho, pintura, escultura, tem até mais do que isso, mas vamos ater aqui só essas 3. As técnicas sonoras, tá? Ah, mas técnica sonora, o som também representa a arte conceitual? Claro, né? Tem vários artistas conceituais de música, por exemplo, ou então para montar uma trilha de um desenho animado, de uma animação, uma trilha de filme e tal. Você acha que os caras não vão buscar um conceito para isso? Claro que vão, né? Ou quando eu vou dublar, por exemplo, um desenho animado, vocês acham que a voz do Bob Esponja, por exemplo, foi escolhida assim ao acaso? Não. Né? Não a voz do Brasil, né? Dos Estados Unidos mesmo. Não, escolheram a voz a dedo, que era para... Eles queriam que o personagem tivesse aquela característica, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui vocalização também. Perfeito? Maravilha. E também a gente tem aí as técnicas sinestésicas, tá? Escultura, tesselagem, a simples questão de mencionar, né, ou de tornar as coisas mais quentes ou mais frias também, isso faz parte do conceito, tá? As texturas, os odores, enfim, e é aquilo que a gente tinha visto também a questão do odor, né, e da textura, aquilo que a gente tinha visto lá no reino, tá? Aqui eu separei alguns dos termos, a gente vai entrar nos exercícios depois de interpretar mesmo, né, as coisas, mas antes de chegar lá a gente vai ver aqui alguns dos termos conhecidos dentro do concept art, tá? O primeiro deles é sketch, né? O que é sketch? São esses rabiscos aí que a pessoa faz do nada, assim, eu vou desenhar um pouco para treinar e tal, começa a fazer rabisco. Vocês sabem, a gente vai ver mais para frente, mas vocês sabem que nos Estados Unidos existem empresas que são especializadas em comprar sketchbooks, né, que são os livrinhos que o pessoal faz sketch e tal, eles compram isso e vendem para estúdios e tudo mais. Tem. Tipo, livro de rascunho da galera. Tem. Porque assim, nunca se sabe o que vai sair da mente de alguém, entendeu? E assim, porque aqui, olha, quando a gente tem uma página de sketch, né, um pensamento leva ao outro. O cara deve ter começado aqui, sei lá, começou a desenhar um templozinho, aí desenhou uma perna de dragão, uma cabeça, e aí começou a desenhar aqui o dragão, tal, chegou nessa figura, aí foi disseminando aí para o carro, ou fez o caminho inverso, não sei, né? Enfim, muitas vezes o sketch nasce do conceito, tá? A blueprint, que nada mais é do que essa folha azul aí com algum plano. A gente está bastante acostumado a ver desenho do Tom e Jerry, né? Com Papaléguas, né? Com esses negócios aí, com esses esquemas mas, enfim, conceitos também podem nascer, tá, de elementos técnicos, tá? Enfim, e vice-versa, né? Elementos técnicos podem denotar um conceito também, tá? E as coisas são meio que casadas aí, né? Model sheet, que são essas folhas de modelo, é quando nasce um personagem, por exemplo, depois de diversos sketches e tal, e rafes, né, esboço e tudo mais.
Aí eles montam aí uma model sheet para dizer, para quem vai desenhar uma série de animação, por exemplo, né? Ó, esse cara ele é assim, ele se comporta assim, a proporção dele é assim, assado, de lado ele fica assim, 3/4 assim, blá blá blá, enfim. Tá? Aí se vocês não conhecem aí o Homem-Pássaro, talvez alguns não conheçam só do Pânico, né? Aquele Homem-Pássaro existe, tá? Existiu no passado, né? Nos anos 80, 70, 80. Tá? Mas ele foi criado, ó, essa model sheet é de maio de 67. Tá? E o seu fiel escudeiro Vingador, ó, aquele gaviãozinho ali. Também era um personagem aí, dos estudos HP. Tá? E aqui uma outra model sheet que também serve, né? O pessoal que faz 3D sabe disso. As model sheets elas servem para que você consiga desenvolver, né? Ou melhor, modelar o seu elemento, o seu boneco, o seu personagem, enfim, o que for dentro do 3D. Tá? Design é outro elemento, e olha só que imagem. Eu ia colocar umas 3 ou 4 imagens aqui, mas eu vi essa daqui, essa já matou. Tá? Eu não gosto desse cara, nunca gostei, sempre achei ele escroto. Tá? Não é porque ele morreu que eu vou falar que ele é bonzinho, não é. Mas o cara que fez isso, o designer que fez isso daqui para homenagear, o cara foi sensacional. Né? Porque ele, na verdade, o que ele fez? Né? Ele conseguiu, dentro da linha simples que tem a Apple, né? Uma linha simples e com bastante tamanho, significado e tal, ele conseguiu aproveitar essa linha simples do logotipo para colocar ali um perfil do cara e matou a pau o negócio. Né? É sensacional. Mockup. Tá? Os mockups também denotam conceito e vice-versa. O que é mockup? Vocês conhecem maquete, né? Que é a nossa próxima. Nosso próximo termo. O mockup é como se fosse um modelo, uma maquete, da coisa, do objeto, enfim, em tamanho natural ou maior. Tá? Então, tá lá, ou é um cara que trabalha numa montadora, ou é um designer de montadora, ou é um aluno de design, tá? Fazendo lá um carro em tamanho natural, e aqui um camarada fazendo uma garrafa, enfim, jorrando e tal. Tá? O mockup também possui dentro do seu significado, da sua essência, o conceito. Tá? A maquete também, né? E com ela eu também posso denotar conceito. Identidade visual mais ainda. Né? Design é puro conceito. Né? No design a gente costuma buscar formas, né? e buscar elementos, né? Para criar conceito. Tá? Pintura digital, que é um outro termo bastante conhecido, né? do concept art, e é uma das ferramentas mais utilizadas para se fazer, né? Para se desenhar, enfim, para se fazer arte conceitual. E é isso. Né? Hoje, no mercado, em que áreas atua um profissional que trabalha com concept art? Tá? Eu enumerei aqui as principais, existem outras. Tá? Tem conceito de bolo de casamento, tem conceito de grinalda de noiva, tem conceito para tudo. Tá? Casamenteiro eu tô hoje, né? Tá bom, vai. Então, ninguém vai se casar aqui essa semana, não, né? Nem a que vem. Não tá certo. Senão eu ia pedir um turbante aí, Chico. Traz o turbante aí. Bom, vamos lá. Cinema. Claro, a gente vai ver depois
há alguns exemplos aí onde existe atuação bastante marcante de concept art, tá, no cinema. TV, publicidade, né? Vocês querem games, moda, arquitetura, vocês querem um exemplo aqui de cada? Alguém tem dúvida com relação a isso? Se vocês quiserem exemplo, eu posso usar. Né? Da parte têxtil. Da parte têxtil, você cria um conceito de tecido ou na textura do tecido, né? No toque do tecido, na questão tátil, ou então você cria uma padronagem apropriada para alguma coisa. Por exemplo, você deve estar vendo nas ruas aí agora, nesse momento, uma porrada de mulher com roupa de caveira. Não é verdade? Vocês repararam isso? Tem caveira para todo lado. Por alguma razão. Alguém está querendo jogar esse conceito. Tá? Mais alguma pergunta? Não. De arquitetura? Arquitetura? Aquela... Então são tantos, mas um legal mesmo, deixa eu ver. Niemeyer é maravilhoso, né? Eu adoro o Niemeyer. Você tem lá o prédio do Congresso e do Senado, né? Você tem uma meia esfera para baixo e uma meia esfera para cima, certo? Um representa, eu não lembro agora quem é quem, um representa o Congresso e outro representa o Senado. O Senado, ele vai, eu não sei se é o para cima, que vai, um está guardando o povo, que é o Congresso, e o outro está elevando o Estado, porque o senador, ele luta pelos direitos de cada Estado que o elegeram, né? E o outro pelo povo que o elegeu, né? Então, está aí um conceito. Por exemplo, a mão aqui na Barra Funda, lá da Memorial da América Latina, pô, mais do que aquilo, né? A América está sangrando, né? Tá se esvaindo, meu, é lindo aquilo. Né? Que mais? Beleza? Vocês estão muito quietos, tá difícil. Bom, reconhecimento do profissional, finalmente, reconhecimento do profissional de arte conceitual. No exterior, é aquilo que eu tinha falado, né? A contratação do profissional, propriamente dita, tá? Os caras já entendem que existe o profissional de concept art. Tem uma escola de graduação na Califórnia de concept art. Qual o nome? Eu não lembro agora, cara. Mas eu posso, depois do final aqui, eu posso procurar e te passar. Tá? E eles, como eu tinha dito, né, compra de material do concept artist. Seja em sketch, seja... enfim. Tá? Tem muita agência, muito estúdio, enfim, que compra muito material desse. Tá? É como antigamente, você sabe disso, que você trabalha junto com profissionais de propaganda e tal, as agências e tudo mais, ainda existe isso, né? Aqueles anuários de ilustração. Sim. E tal. Então, na verdade, assim, os caras querem montar, não exatamente um anuário, mas eles querem montar uma base de dados ali para eles, entendeu? E aquilo não sai de lá, eles têm certeza que ninguém mais está vendo aquilo, só eles. Uhum. E quem criou, né? Mas aí... né? Bom, a influência do concept artist é maior no cinema e no game, na área de games, tá? E existe uma leva gigantesca de produtos, tá? Onde passa a figurar, né, a partir de uns 3, 4 anos atrás, até daí para frente, que passa a figurar o trabalho do concept artist. Tem, a gente vai chegar lá e já vai ver, tá? Maravilha, estudo de casos. Me cobrem depois aquele negócio lá do trabalho que faz parte de derivados de produto, tá? Bom, eu separei aí alguns casos para a gente estudar. Aqui é o Disney Hércules, o filme da Disney. Esse é, assim, marcante, né? É absurdo
o que existe de conceito aqui. Vocês vão reparar que em todos os desenhos, tá, você tem referência grega. Sem a necessidade de ter a referência grega, mas você tem referência grega, tá? Então, onde a gente vai achar referência grega? No Hércules. Olha só a Meg, olha só a estrutura dela. Ela não parece uma coluna? Né? Não parece uma coluna? Uma coluna grega? Né? Então, olha só os olhos da Meg. Né? Se você for pegar os olhos das mulheres do Oriente Médio, da Grécia, Turquia e tal, são os mesmos olhos. Tá? Não chega a ser um amendoado, mas não é um olho aberto, não é um olho fechado, enfim. É impressionante. E os caras estudaram tudo isso. Tá? Ainda na Meg, olha só o cabelo dela. É por conceito. E olha só, aqui são exemplos de vasos gregos. Tá? Silhuetas de vasos gregos. Olha lá. Igual. Fora isso, tá? Fora isso, eu ainda posso falar mais dessa mesma animação, né? A orelha dos caras, dos personagens, por exemplo. Vocês lembram das orelhas dos personagens? Que elas tinham, elas faziam uma... Facetada, né? Eram facetadas, assim, elas faziam uma espiral meio triangular, né? A unha era um triângulo. Vocês lembram disso? Né? Então, quer dizer, na verdade, sim, os personagens, eles eram até rotundos e tudo mais, mas em determinado ponto, por exemplo, no cotovelo, era um negócio bem aristado, assim. Lembram disso? O tornozelo do cabritinho lá, do cara que treinava o Hércules. Vocês assistiram o Hércules aqui, né? Todo mundo viu. Faz tempo, você não tem imagem. Hã? Faz tempo, né? Tá, tudo bem, mas isso é uma coisa que fica na lembrança, pelo menos pra mim ficou. Né? Você está falando dos detalhes, esses detalhes eu não lembro de. Então, agora saindo da você vai buscar isso e pode pôr mesmo, olha só. Na verdade, assim, o que eu estou aqui, a gente está fazendo um exercício de abertura de mente, né? Para que vocês consigam entender o porquê disso tudo. Né? Não é assim, não vem assim do nada o negócio. Né? É tudo muito estudado. Tá? Mais um caso, quem gosta de videogame passou a gostar do negócio. Tá? Alice, o American McGee, né? E aí, o McGee, na verdade o cara, ele inventou o conceito todo do jogo, tá? De transformar aquela personagem da Alice, que é uma menina que tem medo da coisa e vem na loucura e tal. Para mim é o melhor conto de fadas que existe, né? Enfim. Ele transformou aquela menininha tal numa menininha valente, numa menina forte, numa menina que vai para cima e que não tem medo. Tá? Então, quer dizer, tudo dentro do desenvolvimento do game, né? Ou tudo dentro do desenvolvimento do visual da Alice, do cenário que é tenebroso, ela é forte, ela precisa ser forte e tal, mas contra o que ela é forte? Então eu preciso ter um cenário, né? Eu preciso ter todo um background para que a gente consiga fazer jus a essa fortaleza que ela é. Né? Ó, se você reparar, dentro do material, ó, ele pega, por que os símbolos de Ares e de Júpiter aqui? Né? Ares é da guerra, Júpiter é o pai de todos. Né? Então, quer dizer, vamos lutar e tudo mais. Ó. Aqui o conceito dela, quando ela está no orfanato, quando ela está pronta para a briga, né? De frente, de lado, enfim, aquele negócio lá da model sheet, né? Enfim, todo o conceito da Alice está dentro desse livro aqui. E é um livrão. Tá. Pô, é um livro? É. Então, quer dizer, é um trabalho derivado do artista de arte conceitual. Certo? Olha lá, cenários, né, como eu falei.
além, lembra que eu tinha falado? Além dos personagens, além do cenário, eu falei de objeto, né? Que eu tinha que ter o conceito de objeto e tal, mas eu também tenho que colocar o personagem dentro do cenário, tenho que criar a atmosfera da coisa. E olha aqui, ele criando a atmosfera do negócio. Né? Ele jogou o vermelho lá para o fundo do castelo, o vermelho lá para o fundo da Rainha de Copas, ela aqui em primeiro plano, tendo que passar, está vindo de um caminho escuro, né? Que ela já não conhecia muito bem e tudo mais. Tem o gato sorriso ali, esperando e tal, para de repente dar uma palavra para ela, falar alguma coisa, ou colocar ela dentro daquela loucura para que ela pudesse chegar até o castelo. Tá? Mais conceitos do que pode existir dentro do jogo. Tá? Lá com o peixe gigante, aqui com a lagarta, aqui dentro da casa. Como é que a casa vai crescer? No da Disney, né, se não me engano, isso não acontece. Né? Ela fica grande dentro da casa, fica espremida ali. Né? Aqui o cara foi feliz, né? Já no conceito dele. Já expandiu. Olha, o meu... Tentando dizer, né, semiologicamente, né, o meu conceito eu não quero que fique só aqui dentro, eu quero expandir a coisa, né, eu quero sair, eu quero mostrar para o meu espectador, né, para quem estiver assistindo o jogo, para quem estiver jogando, né, que a coisa vai além, que a Alice é mais do que aquilo. Enfim, ele pode ter, eu estou viajando aqui, mas né, ele pode ter pensado em inúmeras outras coisas. Mais um pouquinho de cenário aí, beleza? Mais cenários aí, mais um outro personagem, né? E o próprio, olha, a própria arte, né? O próprio traço denota a loucura do negócio. Então, o cara está querendo passar a loucura do jogo, né? É uma coisa expressionista, ó. Né? Todo mundo já viu aqui obras do Van Gogh, né? Então, tem aquela pincelada dura, enfim. Olha só, é bem expressionista isso daqui. Tá? Maravilha. Mais um caso aí de game também, Fable 2. E mais material do Concept Artist. Olha lá. Eu tenho o livro de conceitos lá. Material que sai do principal, é um material derivado, tá, do Concept Artist. E aí, gente, a gente pode até pensar que a própria criação do personagem deriva do que o Concept Artist concebeu. Né? Ele é parte primordial do negócio, da questão criativa. Né? Não dá para pensar na questão criativa, pelo menos num jogo, né? Isso eu tenho certeza, sem ter o Concept Artist. Tá? Aí, alguns concepts de personagens, né? do Fable 2. Outro caso, Skyrim. Também, olha lá, o livrinho, tá? Com arte conceitual, e aqui algumas páginas que eu separei, aqui maiores. Olha lá, e quantos desenhos, e quantos conceitos, e quanto essa gente toda imaginou, e desenhou, e rabiscou para chegar no resultado final. Né? E aí, a gente tem também derivado daí, né, a speed painting, né, que é a pintura rápida. Né? Tem uns caras muito bons lá fora desenvolvendo essa técnica aí. Muito bons. Tá? Por quê? Porque eles têm que fazer milhões e milhões de pinturas assim, num período de tempo, e os caras têm que ser rápidos mesmo. Não tem muito jeito. Né? Todo o tratamento das casas, como que eram as tendas, enfim, ali, como é que eu imagino isso, a casa como é, a tenda como é que é, e blá 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 blá. Diablo, mesma coisa, material, cadê? Aqui é o behind the scenes, né? Mostrando os caras fazendo, aqui é o livro, ó.
A arte do diálogo. Quer dizer, eles já estão tratando, tá, o concept como arte mesmo. Tá? Então não é uma das artes principais e tal. Como o videogame não era até então e está começando a ser, as coisas vão se tornando, né? Olha lá, outro conceito, e aqui o que o cara quis. Qual o conceito que o cara quis dar aqui? Porque, olha, pelo que eu estou vendo ali, né, pelo que a gente consegue perceber, assim, dá para ver que é uma entrada e tal, mas está tudo meio nebuloso ali, né? Qual o conceito que o cara quis dar aí? O que ele quis mostrar? Alguma coisa de mistério, sei lá. Ele quis mostrar a iluminação, né? Olha lá. O cara vai estar chegando nesse ângulo aqui, ou sei lá, vai estar vendo, não, vai estar vendo por cima, né? Mas eu quero que esse lugar aqui, que a percepção daquele local seja mais ou menos como essa. Né? Com essa iluminação e tal. Então, quer dizer, vocês percebem que é tudo, né? Tudo a gente pode jogar para cima do conceito. E aí, conceito de personagem, que é a coisa mais comum que tem, né? Isso tem aos montes. Né? Mais um pouco, mas ainda assim, dentro do conceito de personagem, ó, eu ainda tenho detalhes, né? Aqui ele puxou um detalhe no pé, como é que funciona essa bota do cara? Né? Como é que funciona as costas do cara? O que ele leva aqui nas costas? Né? Não que eu tinha visto aqui, ó. Olha só. Sob a túnica, como é que fica? Para que o cara vai querer saber como é que é o negócio embaixo da túnica? Mas é o conceito, para ele saber como é que é amarrado o tecido. Quem é que vai fazer? Vai ser uma animação? Vai ser um jogo? Né? Se for em 3D, como é que vai se comportar isso na animação do 3D? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? E aí um bichinho bonito para terminar o diálogo. Bom, então a gente tem concept no design. Eu separei alguns exemplos aqui para a gente ver onde que existe o concept. Tá? No design, se vocês quiserem falar alguma coisa ou perguntar, podem me interromper. Na moda, tá? Na publicidade. O que é isso? É criação de personagem para publicidade. Eu tenho que ter um conceito, eu tenho que saber quem é esse personagem, eu tenho que saber quem é essa mascote. Né? A mascote não é simplesmente um desenho que você coloca lá para representar alguém na aula ou alguma loja. A mascote tem personalidade, ela tem uma vida, né? Você quer passar essa vida para o cliente da loja, do estabelecimento, enfim. Né? Mais um exemplo aí na publicidade. Né? O que eles quiseram fazer ou expressar com essa pintura verde em volta do Xbox? Aí? Alguém? O que eles quiseram dar? Nada, gente. O Xbox aqui, ó, ele é cinzão, né? Branco, sei lá, cinzão. Né? Por que eles colocaram verde ali? Ideia de movimento? Tá, tudo bem. Também por causa das formas arredondadas e tal saindo dali. Mas que mais? Olha a semiologia, olha a semiótica, ó. Ele está ligado, gente. Ele está ligado e está verde aqui. Então, quer dizer, o Xbox vai ligar você. Está implícito isso. A gente não percebe logo de cara. Tá? Mas isso está aí implícito. Mais um pouco de publicidade. Né? E existe todo um conceito, aqui é uma lâmina de bandeja do McDonald's, né? Um camarada nosso aí que, não sei se você conhece o Hiro, então, que desenvolve e tal, mas tem um conceito para a lâmina ser desenhada dessa maneira, nesse exato mês aí, teve um conceito, enfim, ele deve ter pensado em alguma coisa. Tá? Para game, e o que eu tinha falado, né, que é um caso de cenário, personagem com detalhes e tal, e objetos. Cinema.
E aí a gente entra numa outra coisa chamada matte painting, tá? Que é a mistura de foto com pintura para criar conceito. Isso é muito louco, tá? Isso é coisa de xarope. Ó, a figura original, a imagem original, que é esse museu aqui, e a imagem final. O cara precisava dessa imagem. Como é que ele ia ter essa imagem? Ele podia fazer de duas maneiras. Ele podia pintar do zero, ou ele podia pegar ali, tirar todo mundo aqui, cortar e não sei o que. Enfim, foi o que ele fez. Um negócio chamado matte painting. Tá? Aqui um outro exemplo de matte painting. Ele tem essa figura aqui, só que ele quer uma cena de inverno. Tá? Isso tudo para colocar no chroma key. Tá? Os atores estão lá no fundo verde ali atrás, falando e tal, atuando e tudo mais, no fundo verde. No fundo verde, na edição final, o cara vai jogar essa imagem aqui no fundo verde e os caras estão lá no frio e tal. Ele tá um calor no estúdio. Seria um cenário. Sim, sim. Tá? Beleza? Bom, muito obrigado. Por enquanto é isso. Perguntas agora. Vamos lá. Considerações.